AV1, tá? Vai tentar hoje finalizar esses fenômenos de qualidade, né? Que estão faltando ainda antes de harmônicos, né? Harmônico a gente vai dedicar um capítulo especial a eles, é uma parte maior da disciplina, que é um tema mais relevante no momento. E hoje a gente vai finalizar a parte de flutuação, que são os flickers, falar de desequilíbrio, falar um pouco de variação de frequência, que é menos comum, mas a gente tem que falar. E hoje a gente vai nos dedicar mais ao módulo 8 do PRODIST, tá? Em relação a esses fenômenos aí que eu vou falar. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Me apresentar? Ah, então vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, então só revendo as datas, né? Já botei o questionário 4 à disposição, né, de vocês. E tá lá, vai ficar aberto até o dia. Caramba. Volta. Vai ficar aberto até o dia 15, aí vai ser o último questionário, do AV1, né? E fecha aquele, cada um vale 0,3, vocês vão ter lá 1,2 para a nota do AV1. Os trabalhos, a gente começa a apresentação na próxima sexta-feira, dia 11, e termina na outra quarta, dia 16. Tá? E na segunda, dia 14, tem uma aula de revisão, tá? Resolver exercícios e fazer uma revisão geral do que a gente viu até o momento na disciplina. E nossa prova é na próxima sexta-feira, a primeira chamada. A segunda chamada vai ser naquele esquema anterior, né, de uma segunda chamada coletiva, né, várias disciplinas juntos, né, e provavelmente vai ser numa sexta, no sábado. Depois eu posso confirmar a data para vocês, tá? Mas, bom, é isso aí, tá? E a gente ainda vai estar nesse online até a próxima quarta, né, que é a última apresentação dos trabalhos ainda vai ser online. Depois, na próxima sexta, a prova, né, a gente já volta presencial. Ok? Então vamos lá. Hoje eu já falei, a gente vai falar os distúrbios, terminar o distúrbio de flutuação de tensão, que a gente falou na aula passada, e falar um pouco de desequilíbrio, variação de frequência, tá? Principalmente relacionado à norma. Vamos voltar um pouco para a norma hoje, e eu vou dar umas dicasinhas sobre a norma de PRODIST que talvez vocês ainda não saibam, tá? Então vamos lá. Bom, aqui, eu gosto sempre de rever essa tabelinha aqui, que mostra o que a gente já viu dos distúrbios eletromagnéticos até agora, né? A gente já viu os transitórios, a gente já viu o VTCD, tá? Momentânea, temporária, faltou a instantânea aqui, tá? Abaixo de instantânea aqui, né? Menor do que 3 segundos, né? Entre meio ciclo e 3 segundos, né? Até 3 segundos é a instantânea, né? Tem a momentânea e tem a temporária, tá? A gente também viu a parte de longa duração, os fenômenos de longa duração, as interrupções, tá? Que é basicamente o que se pode fazer em relação à interrupção é ver os indicadores, né? E tentar minimizar isso. E para minimizar, a gente falou sobre as formas de você minimizar quando estava falando das formas de acabar com VTCDs, tá? Está meio relacionado, né? A qualidade do fornecimento de energia está meio relacionada. Então você já melhorando a manutenção do sistema, aumentando o poda, melhorando a proteção, tornando os circuitos radiais, tudo isso você vai melhorar também as interrupções, tá?
E no caso das interrupções, das subtensões e sobretensões, também tem a parte da norma, né? Que tem lá aquela parte de tensão, né? Que é a norma, que é o DEC, FEC, né? DIC, FIC, DEMIC. Aqui a tensão adequada, precária, né? Que a gente viu, a forma do regulador ver classificando essas tensões dessa forma, tá? E também a gente viu na aula passada, né? Vamos rever agora como é que a gente tenta melhorar esses níveis de tensão, tá? Vamos ver aqui. É complicado aqui, mas a gente vai já entrar no ritmo aqui, tá? E esses são os fenômenos basicamente que a gente já viu, tá? E agora a gente vai ver, né? Na aula passada a gente viu a parte de flutuação de tensão, tá? Estou me enrolando aqui, peraí. Fenômeno de flutuação de tensão. Toda hora uma pessoa bate na porta aqui. Vamos lá. A parte de flutuação de tensão que a gente viu na aula passada. E vamos rever já já. Desequilíbrio de tensão. A gente vai ver também. Vamos ver mais em termos de norma, tá? Ainda tem a parte de harmônicas, interharmônicas. A gente vai ficar para ver no próximo módulo, tá? E hoje a gente vai ver um pouco de variação de frequência do sistema. Essa parte de notching, ela é bem simples. A gente já viu que ela é causada basicamente por a presença de inversores abaixo, eletrônica de potência à base de tiristores, né? Que provoca aqueles pequenos como é que se diz? Alterações na forma de onda, né? Que é chamado notch. E o ruído e o nível CC, eles são muito específicos, tá? Não tem norma específica sobre eles, tá? É um fenômeno mais associado ao ruído, mais associado às telecomunicações. E o nível CC é um desequilíbrio que tem você faz a onda sair um pouco do zero, né? Daquela parte que torna ela simétrica. Tá? E aí sobra esses dois que a gente vai ver agora: variação de frequência e desequilíbrio de tensão e flutuação. Ainda sobre os sobretensões e subtensões, tá? A gente falou na aula passada, a gente falou sobre a regulação de tensão, quer dizer, o que se faz para tentar manter a tensão dentro do nível adequado, tá? Que a norma considera adequada, aquele nívelzinho ali tem mais ou menos 5% da tensão nominal. E o que você tem é essa sequência de ações aqui, que vão desde adicionar capacitores na linha em paralelo, né, para reduzir a corrente, colocá-la em fase com a tensão, a mais ou menos tentar eliminar esse termo aqui, fazer com que o V2 fique maior, né, mais próximo aqui do V1, tá? E aí por isso você coloca capacitor. Tem os reguladores de tensão que aumenta a potência V1, né? O regulador é um equipamento que ele tem assim uns taps, né, variáveis, né, que você pode, né, é tipo um transformador com taps variáveis automáticos, né? Podem ser automáticos ou podem ser manuais, mas você consegue elevar o nível de tensão em determinados pontos da rede, tá? Você pode substituir os condutores da linha para tentar reduzir a impedância, né? Com isso você também atua aqui nessa parte aqui, tá? Pode modificar a subestação, ampliar a subestação, né? Fazer os transformadores com capacidade maior e também você reduz a impedância. Sempre tem a parte de compensação dinâmica, que é uns equipamentos que ficam lendo a potência reativa da rede e jogando capacitância ou indutância automaticamente para tentar reduzir a potência reativa. E por fim tem capacitores em série, né? Também são usados, mas eles são os mais raros, mais difíceis de você utilizar.
O mais comum são nessa sequência mesmo, é adicionar capacitor, regulador, tá? E aqui melhorar a linha, né? Aumentando condutores, aumentando capacidade de transformadores. Isso aqui, basicamente esses 4 primeiros aqui são feitos a nível de distribuição, tá? Esse aqui já é feito a nível de transmissão, porque ele é mais caro, tá? E esse aqui é mais raro, tá? A gente faz muito pouco, colocar capacitor em série. Uma forma de tentar melhorar essa redução do reativo na linha foi colocar incluir o consumidor na jogada, né? Ou seja, colocar a responsabilidade para o consumidor também, que foi a parte de exigir um fator de potência alto, tá? Então aí você meio que dividiu a responsabilidade do reativo com o consumidor, tá? Então tem as fórmulas lá de correção de fator de potência. A gente vai ver essa matéria com mais detalhes no começo da terceira parte da disciplina, tá? Em termos harmônicos, a gente vai ver como é que se corrige o fator de potência, a gente vai ver com mais detalhes, tá? Mas essa figura aqui mostra como é que é feito hoje, né? Tem capacitores colocados no secundário do transformador, que é o mais comum, tá? O pessoal bota aqui um bancozinho automático e bota toda a potência capacitiva aqui no secundário do transformador, tá? Que é uma solução que ajuda, né? Ajuda o consumidor porque diminui a conta, né? Mas em termos assim de potência reativa, de diminuição de carga de condutores, tá? Ele está ajudando mais a distribuidora, né? Porque você tá meio que trabalhando mais nessa região aqui, daqui para frente, né? Tá? As tuas instalações internas, você não vai ter ganhos se você colocar toda a tua carga capacitiva no secundário. Mas se tu começar a distribuir capacitores próximos das cargas, né, que é uma solução também interessante, aí tu começa a também ter trazer para o consumidor as vantagens dessa redução dessa potência aparente, tá? Mas isso aqui, como eu disse, a gente vai ver com mais detalhes quando a gente for ver correção de fator de potência mais adiante, tá? Só para dar uma levantada desse tema para vocês, tá? É que hoje esse fator de potência, né? Ele mudou a terminologia, né? O que a gente conhecia antes como fator de potência se chama agora fator de potência de deslocamento, tá? Não é mais só fator de potência, fator de potência de deslocamento. Quer dizer, fator de potência que a gente conhece, que é esse aqui, desse triângulo aqui, das potências ativa, reativa e indutiva, né? Que é esse cossenozinho aqui. Hoje o nome dele é esse. Se vocês encontrarem se vocês forem começar a ler artigos, ver o que o pessoal está falando, você vai ver que ele é chamado de fator de potência de deslocamento, tá? O fator de potência real, tá? É o fator de potência que ele olha as harmônicas, tá? Ele agora não vai ficar só nos 60 Hz, ele vai olhar para toda a faixa de frequência, tá? Então, ele é chamado de True FP, fator de potência real, tá? Então, ele agora, as figuras que eu desenho acabam depois que eu saio e volto, né? Se alguém estiver fazendo alguma pergunta aí, pessoal, alguém fale aí, porque eu não estou vendo aqui vocês, né? Oi, pode falar. Uhum. Não. O medidor da concessionária atual, ele só olha esse rapaz aqui, ele só olha os 60 Hz, né? Que é o deslocamento, tá? Não é assim, tecnologicamente é um upgrade simples, mas que tem um custozinho para a distribuidora. Mas ele não vê o fator de potência real. Então, para você que vai fazer projeto de correção de fator de potência, você só tem que olhar para esse rapaz aqui, o deslocamento, o antigão, tá? Esse fator de potência aqui real, né, que agora é uma nova, eu não sei se vou conseguir desenhar para vocês, porque eu também não sou tão bom de desenho, mas
é uma dimensão nova, é um 3D, tá? Você vai incluir agora a distorção aqui, tá? Então você vai ter aqui o P, o Q e o S, né? Esse seria o S, que seria o S1, né? Desse fator de potência de deslocamento. Com essa nova entrada aqui desse rapaz, tá? Você vai ter aqui um S2, né? Um S2 que é uma potência maior, tá? Hoje, esse fator de potência real, a gente vai ver quando a gente estiver estudando harmônicos, está mais relacionado ao harmônico, vou voltar a esse tema aqui. Mas ele é mais usado para dimensionamento de transformadores, tá? Você vai dimensionar transformador, você tem que olhar para esse fator de potência real, porque essas harmônicas vão estar passando pelo transformador. Eu imagino que quando vocês fizeram lá a disciplina de faz projeto, acho que é com o Bruno, tá? Ele deve ter botado lá algum fatorzinho lá que considera os harmônicos, né? As cargas com os harmônicos, tá? Que você hoje tem que considerar. Mas a gente vai ver mais adiante que existem transformadores hoje específicos, tem um chamado fator K, que é quem leva em consideração essa influência das harmônicas. A gente vai ver mais adiante. Aqui é só para dar uma prévia para vocês e para vocês se acostumarem com esse termo aqui, né? Não é mais fator de potência, é fator de potência de deslocamento, esse fator que vocês conhecem, tá? Deslocamento, tá? O real é um pouco diferente, tá? Então, bom, aqui é a forma como você calcula o fator de potência, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe, acho que você já sabe, né? Calcular o kVAR da potência capacitiva para corrigir, você pega o fator a potência ativa, né, em quilowatt, multiplica pela tangente do ângulo original menos a tangente do ângulo novo, né? Você obtém lá, né, esse delta original, né, é igual ao arco cosseno, né, do θ lá, né? Esse ângulo aqui. E esse delta novo, né, vai ser o arco cosseno, né, do fator de potência, né, que você está dando normalmente 0,92 ou 0,94. A gente vai ver isso depois com mais detalhe. E essa parte de nível de tensão, ele tem uma certa influência da GD, né? A GD está chegando aí, está colocando geradores, né? Geração de energia distribuída, tá? E essa geração distribuída vai ter influência no nível de tensão, porque você tem lá um equipamento que está botando uma tensão lá no sistema, tá? Então ali vai ver em alguns momentos, né, ele vai influenciar no nível de tensão, pelo menos da região ali onde ele está instalado, tá? Então tem algumas condições que tem que ser colocadas para esses equipamentos, tá? Principalmente quando há queda de energia, né, na hora que há alguma saída, alguma atuação de religador na distribuidora, alguma saída, mesmo que seja temporária, a GD tem que sair junto, porque senão ela vai deixar uma tensão lá que não é esperada pela distribuidora e pode ocasionar problemas para o nível de tensão da rede. Então isso aí é uma coisa que ainda está se estudando muito, esse efeito, é o que mais se estuda, tá? Nesses trabalhos que vocês vão apresentar, provavelmente lá do Congresso de Qualidade, vai ter alguns trabalhos nesse sentido, tá? Mas não teve vários trabalhos sempre analisando a influência da GD no nível de tensão da distribuidora, o que está mais se estudando no momento, tá? Então a GD é um fator complicador, né? E de alguma forma pode até ajudar, mas por enquanto ainda está como complicador, tá? As redes, tá? Bom, então essa parte de regulação de tensão é isso. São as várias formas que a concessionária tem para tentar manter a tensão no nível adequado, tá? É isso que ela faz. Ela tenta manter no nível adequado, né, e também tenta manter a tensão lá existente, né, que é para não ter interrupção, né? E naqueles no PRODIST, no modo de qualidade, tem lá o indicador do DEC e FEC, que é para interrupção, e os indicadores de tensão precária ou crítica para sobretensão e subtensão, tá? A concessionária tem que dar seu jeito, é forçada pelo regulador, paga
compensações financeiras para os consumidores quando ela não tem. Tá? Então ela tem mesmo uma tendência a ser obrigada a melhorar essa parte de qualidade de energia. Tá? E na aula de passada eu falei da flutuação de tensão, do flicker, tá? Que é uma variação da amplitude da tensão. Isso não acontece com muita frequência, mas acontece. Tá? Acontece. A principal fonte são grandes cargas que têm variações de cargas constantes, como por exemplo, principalmente o siderúrgico que tem forno a arco, né? Forno a arco e forno a indução, são cargas muito grandes que tem momentos de entrada de cargas e saídas, e isso provoca uma mudança no nível de tensão, que fica variando. Tá? Então isso acontece, mas acontece também quando você está, por exemplo, no final de linha da distribuidora, então ali a tensão já está num limite muito, muito sensível, qualquer variaçãozinha de carga ela varia junto. Tá? Então também acontece essa flutuação de tensão. Isso é medido pelo regulador, a gente vai ver como é que ele faz. E é um objeto de preocupação, alguma preocupação. Tá? Não é muito frequente não, mas é bom a gente estar atento. Aqui diz que ocorre usualmente quando o sistema não suporta a demanda da carga, né? Aqui é a história, pequena razão de curto-circuito, tá? Você tá lá, aquela mesma história do curto-circuito baixo, tá? É um ponto mais sensível, né? É um ponto muito robusto, então pequenas variações de carga vão aparecer em variações de tensão, tá? Então isso aí é preocupante. Tá? Isso acontece até, por que a distribuidora tem preocupação com essas cargas de ferro de solda, né, que faz solda? Porque elas são normalmente unidades que estão em baixa tensão, ou seja, estão no ponto do sistema mais vulnerável, e elas são uma carga relativamente grande comparada com as cargas vizinhas. Né? Então na hora que ela entra, ela provoca variações na tensão, né? Isso pode incomodar a vizinhança ali. Então, por isso que a distribuidora fica tanto de olho nessas cargas. Tá? E, mais uma vez, né, impedância do sistema, que é uma preocupação. Né? Isso aí é uma coisa que pode provocar. No caso de pequenas cargas é isso. No caso de grandes cargas é essas cargas que eu te falei, de forno de tensão, de forno de indução, forno a arco, né, dessas grandes siderúrgicas. Tá? Partidas de grandes motores também provocam isso, tá? Às vezes você tem motores grandes que podem partir várias vezes. Isso, a gente viu como é que calcula a queda de tensão na partida do motor, né? Então ele pode provocar essas flutuações, tá? Dependendo da potência dele, tá? E é isso, né? A forma de mitigação é aumentar a capacidade do sistema, né? Quer dizer, melhorar a potência de curto-circuito do sistema, tá? E modificações nos motores, né? Isso aí, ou modificação de entrada, verificar a entrada e saída, horário de entrada e saída. Reatores e capacitores melhoram a flutuação de tensão. Compensador estático de reativo também é uma solução, custo mais elevado. Então, são forma de você mitigar. Aqui um exemplo do compensador estático. Aqui no Ceará tem um lá na subestação Delmiro Gouveia, tá? Se alguém tiver ou já visitou, ou tiver uma chance de visitar, ali perto do Zé Walter, né? É uma subestação da Chesf chamada Delmiro Gouveia, que é um dos fornecedores aqui de tensão. Eles têm lá um compensador estático de reativo, né? Ele fica lá, ele é acionado por tiristor, ele fica medindo lá o reativo da rede e fica botando tanto capacitor, como se for necessário, também indutor na rede. Ele fica lá acionando. É um barulho imenso de atuação de tiristor lá. Você fica quase doido ouvindo aquilo. Eu já fui lá uma vez. Não é uma coisa muito agradável de se verificar, não. Mas é raro, como eu disse, mais no nível de transmissão. Tá? E agora eu vou voltar para o módulo 8, tá? Para a gente pegar e ver esses fenômenos sob a visão do regulador. Tá? Não sei, espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uns barulhos aqui que eu não sei se é a gente querendo entrar ou é o WhatsApp. Então,
logística alimentar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Prodist aqui. A gente vai ler junto o Prodist, e aí em vez de ficar mostrando essas slides, vamos ver lá, vamos dar uma leitura junto do Prodist, tá? Eu estou com ele aberto aqui, o Prodist módulo 8, tá? Essa aqui é a última revisão dele, tá? Tentando aqui. Essa é a última revisão dele, tá aqui o objetivo dele. Será que eu consigo pintar alguma coisa aqui? Né? Estabelecer procedimentos relativos à qualidade de energia elétrica, né? Isso aí a gente já viu, tá? A história de qualidade do produto, qualidade do serviço, a gente já viu, tá? Tá aqui a abrangência dele, né? Os procedimentos de qualidade de energia definidos desse modo devem ser observados por consumidores com instalações conectadas em qualquer classe de tensão de distribuição, tá? Então ele é abrangente para todos os consumidores, tá? Centrais geradoras, distribuidoras, agentes importadores ou exportadores de energia elétrica, transmissores detentores de demais instalações de transmissão e pelo operador nacional do sistema elétrico. Então ele tem a abrangência, né? Ainda diz aqui, definido, se aplicam aos atendimentos realizados por microsistema isolado de geração, tá? E sistemas individuais de geração de energia elétrica com fontes intermitentes, né? Então ele tem essa abrangência, tá? Todo mundo está sujeito a isso, tá? Aqui diz o conteúdo dele, tá? Né? Qualidade do produto, qualidade do serviço, tem as alterações que a ANEEL faz muito, mais do que devia. Os fenômenos que ele trata são de tensão de regime permanente ou transitório. O transitório basicamente é o VTCD e o permanente é tensão em regime permanente, a gente já viu isso, tá? Fator de potência, a gente começou a ver, mas vai ver com mais detalhes na terceira parte da disciplina. Harmônico, a gente vai ver agora na segunda parte da disciplina. Desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação de frequência, que é o que a gente vai dar uma olhada agora, tá? O VTCD a gente já viu, tá? Então, tensão em regime permanente, eu vou passar, que a gente viu já, teve uma aula específica sobre isso, né? Que é as tensões precárias, né? E adequadas, precárias e críticas, a gente já viu isso, tá? DRP, DRC, tá? As quantidades consumidoras, que são as amostras da ANEEL, tudo isso a gente deu uma geral, e os créditos, né? O crédito que é feito nas unidades, está aqui o valor que é acreditado, né? Para as unidades, vamos lá, vamos adiante aqui, fator de potência, vamos ver depois, distorções harmônicas, vamos ver depois, tá? Passar isso aqui é interessante, mas a gente vai ver no próximo aqui. Desequilíbrio de tensão, vamos lá. Primeiro, desequilíbrio de tensão. Desequilíbrio de tensão é um fenômeno caracterizado por qualquer diferença verificada nas amplitudes entre as três tensões de fase de um determinado sistema trifásico ou na defasagem elétrica de 120 graus entre as tensões de fase do mesmo sistema, tá? Então, veja que ele bota diferença de amplitude, tá? Ou de fase, tá? Então tem a amplitude entre as três tensões, que é o que a gente já está acostumado a verificar, mas ele também olha a defasagem elétrica de 120 graus, tá? Entre as tensões de fase do mesmo sistema. Ele também vê esse tipo de defasagem de fase, né? Não só de amplitude, tá? Ele define aqui o fator de desequilíbrio de tensão, FD, tá? Que é a medição que o regulador faz, tá? Um fator de desequilíbrio, que é onde vai ter lá um limite, e ele vai dizer se esse limite está dentro, né, desse fator, dentro dos limites disponibilizados ou não. Aí tem a magnitude da tensão eficaz de sequência negativa na frequência fundamental, o V-, magnitude da tensão eficaz de sequência positiva na frequência fundamental. Quer dizer, ele vai olhar agora, aqui ele vê também um pouco a fase, né? Porque ele está vendo a parte de sequência negativa e sequência positiva, tá? E ainda o VAB, magnitude das tensões eficazes de linha, né? Também na fundamental, VAB, VBC, isso a gente conhece. Valor do indicador que foi superado em apenas 5% das 1.008 leituras válidas. Aqui é uma definição que é interessante também, eu queria explicar isso para vocês. Alguém consegue explicar isso para mim? Valor do indicador FD, quer dizer, o indicador, o fator de desequilíbrio, que foi superado em apenas 5% das 1.008 leituras válidas. Alguém entende isso?
Se alguém entender, vocês vão... Oi, pode falar. É, isso. Tá aí, o Océlio deu uma... Pronto, então pronto. O Océlio bateu a cabeça, trabalha um pouco com isso e desvendou. Eu também tive dificuldade, viu, Océlio, para entender esse negócio. Mas eu vou passar para vocês, tá, uma planilha que soluciona isso para vocês, tá? E aí eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, é isso mesmo que o Océlio falou, mas olha só, tá aqui, ó. Isso aqui é um acompanhamento aqui de um dos indicadores, só que aqui é o distorção harmônica total, que ele foi aqui as 1008 leituras, né? Vocês lembram dessa história das 1008 leituras, né? Quando você está fazendo essas análises de tensão de regime permanente, você tem que fazer leituras a cada 10 minutos, né? Você totaliza 10 minutos e normalmente a norma exige que são feitos 1008, porque 1008 pega um intervalo de 7 dias, né? Pega todos os dias da semana e o final de semana, tá? Então 1008, né? Você pegar 24 vezes 7, né? E dividir por 10 minutos, você vai ter 1008 leituras nesse período, tá? E ele tá aqui, ele botou aqui nesse gráfico esse DTT, o 95%, que é um valorzinho que está aqui no limite entre as maiores valores, tá? Aí como é que se calcula isso? Isso aqui é que é interessante, que é bom que vocês entendam, né? É importante entender, tá? Até porque depois se for trabalhar com isso, se quiser dar o valor da norma, vai ter que de alguma forma calcular isso. Então aqui no exemplo que ele deu, o DTT, e o que a gente está vendo aí é o FD, distorção é parecido, ele pegou e relacionou aqui todas as medições que ele fez de distorção total harmônica, né? Desde dos primeiros 10 minutos do dia 6/3, né, de 2012, que é uma coisa antiga, tá? Até cadê aqui? Até a leitura... peraí. Até a leitura 1008. Aqui nós estamos no 895, já é no dia 12, né, às 5h10. Cada leitura dessa vai ter um valor de distorção harmônica. Quer dizer, cada 10 minutos ele totaliza e tira um indicador desse, né? Cada indicador desse o fator de desequilíbrio é a mesma coisa. Cada 10 minutos ele vai calcular um FD e ele vai mostrar em 1008 valores nesse período, tá? Então, como é que a gente calcula esse 95%? A gente faz isso que o Océlio diz. A gente vem aqui e coloca eles, né, rearruma ele, né, no Excel em ordem decrescente, tá? Pegou aqueles valores lá, tinha valores o maior valor aqui deu 7, né? E o menor valor provavelmente vai dar aqui, deixa eu ver aqui se meu computador aqui ajuda, não. Bom, aqui por volta aqui tem valor na ordem de 5, né? Já é a leitura 628, né? Então ele bota em ordem decrescente, do maior para o menor, tá? E para deixar mais organizado, ele bota numa posição aí, a posição 1008, que é o maior valor, tá? E a posição 1, né, que seria o menor valor. Então ele bota ele faz essa numeração de 1008 ser o registro com maior valor e o registro 1, chamou numeração 1, né, o de menor valor. Aí ele pega o registro associado a 95% dessas medições. Se tem 1008 medições, 95% de 1008 vai dar 957,6, tá? Então ele vai pegar o registro número 957 na ordem crescente, tá? Então ele vai lá, pega esse registro aqui, 957. Aí ele deu 95%, deu 957,6. Então ele vai pegar o 958, tá? Ele pega o registro 958 e esse valor do valor do registro 958, que é o 958 maior, né, dos 1008, esse é que é o valor
que vai ser considerado para lá dos 95%. Tá? Alguém está fazendo alguma pergunta? Não, né? Estão me acompanhando? Tá dando para entender aí, pessoal? Então é assim que você calcula aquele valor lá, o 95%. Então aqui ele pegou o valor que ele vai considerar da distorção total harmônica de 95%, né? Percentil de 95%, vai ser esse aqui, 6,479. Tá? Ele é um pouco diferente dos outros indicadores. Oi, pode falar. Pode perguntar. Bom, vamos lá, voltando aqui. Aqui eu estou mostrando o PRODIST, tá? E o PRODIST, quando ele vai... Algumas dessas indicadores do PRODIST, não todos, né? Você vê que isso aqui está aparecendo agora. A gente já viu outros indicadores do PRODIST, viu o indicador de VTCD, viu o indicador de tensão crítica, precária, né? E não tinha nada disso, tá? Ele simplesmente, por exemplo, para VTCD, ele fazia lá aquele cálculo, aquela ponderada, né? Aquele valor ponderado lá de todos os registros dos 30 dias de medição, né? Daqueles registros de VTCDs, tá? E ele chegava a um valor final lá. O caso dos testões abaixo e acima da nominal, precária, crítica, ele também contava quantos registros, dos 1008 registros, quantos registros estavam dentro do limite precário, dentro do limite crítico. Ali ele tirava um percentual e ali era o indicador dele, tá? Quando ele começa a falar aqui dessas grandezas aqui, tipo desequilíbrio de tensão, ele vai pegar esse, tá aqui bem aqui, o valor do indicador FD 95%, que ele dá aqui a definição como sendo o valor do indicador que foi superado em apenas 5% das 1008 leituras válidas, tá? Então é aí que ele entra com essa definição desse percentil que o Célio falou. Então aí você vai pegar as 1008 leituras, vai fazer aquilo que está lá naquela planilha. Botar naquela sequência da maior para a menor, pegar lá o númerozinho que foi superado em apenas 5% das leituras. Quer dizer, se você voltar aqui para a planilha que eu estava mostrando, esse valor aqui que eu estou pegando, o valor esse valor aqui esse valor 958 mais alto, né? Ele só foi superado por 5% das leituras restantes. Ele foi superado por 5% de 1008, sei lá, 50 e tantas leituras, né? Então ele foi superado só por 5% das leituras. Então esse é o valor que eu vou considerar para ver, para botar lá se ele está acima ou abaixo do limite. Entendeu? Chegou a entender? Entendeu, Maurício? É meio complicado, mas não sei se consegui entender, né? Ah, tá. Ah, tá. Mas o porquê tá lá na norma. Foi invenção do regulador, né? Ele pega esse valor. Então a gente tem que... Por isso que eu estou explicando para você. Então existe até uma certa polêmica que, veja, que aqui os 5% do 95% de 1008 dá 957,6, né? Então não existe esse registro 957,6. Ou você aproxima por 958, né? Que foi o que foi feito, ou, como o pessoal é meio maluco, você faz uma interpolação aqui. Pega o valor 957 e o 958 e faz uma interpolação deles para ver qual seria o valor dele, 957,6. Entendeu? Aí seria um valor, em vez de ser aquele no item anterior, deu um valor de, deixa eu ver aqui, deu um valor de 6,479, mas aqui o pessoal fez essa média e deu 6,472. Aí é mais uma polêmica aí para quem quiser discutir sobre isso, né? Às vezes o cara extrapola o limite por uma fraçãozinha de nada e aí entra com esses questionamentos aí para ver se não consegue extrapolar, certo? Mas a ideia é essa. Ok, pessoal? Deu para entender? Eu vou voltar lá para o PRODIST. Eu botei esse arquivozinho lá no Ava para vocês terem uma referência, se quiserem. Esse aqui que eu estou mostrando. E botei o módulo 8 também.
Ok? Então vamos adiante. Vixe, peraí. Então esse é o tal do 95%. Esse seria um dos valores que é superado por 5% dos valores total. Esse aqui é a ideia dessa invenção aí, né? Seria o FT 95%. Tá? Como é que o FD é calculado? Tá aqui a fórmula. Pega a magnitude da tensão de sequência negativa e divide pela magnitude da tensão de sequência positiva. Tá? Ou, se você não tem acesso a essa idade de sequência positiva, tem essa outra fórmula aqui de baixo, que ele multiplica 100 vezes raiz de 1 menos raiz de 3 menos 6 vezes beta, tá? Que você obtém, né, o beta é calculado a partir do VAB, VBC, VCA. Tá? Essa formulazinha aqui, VAB a quarta, né, mais VBC a quarta, mais VCA a quarta, dividido por VAB ao quadrado, mais VBC ao quadrado, mais VCA ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então isso aqui dá o beta, aí você bota lá na fórmula, né, desse FD percentual, né, acha, para cada medição de 10 minutos vai ter um FD percentual desse, tá? Ou seja, você vai ter 1008 FDs, e no final você vai pegar o FD 95% e vai ver se ele superou 3% para caso de tensão até 1 kV, ou se superou 2% no caso de fornecimento de tensão entre 1 kV e 230 kV. Certo? É isso que diz a norma. Tá? O limite é 3% para aquilo ali. Vocês podem... Depois eu faço até um exercíciozinho sobre isso. Mas não sei se eu tenho um exercício aqui sobre isso, senão eu vou tentar fazer. Eu acho que eu não fiz, não. Ok? Não, mas eu tenho um exercíciozinho que eu posso fazer depois. Bom, então esse é pro FD, pro desequilíbrio. Para a flutuação de tensão, que a gente estava falando, né? Aqui ele dá a definição, é um fenômeno caracterizado pela variação aleatória, repetitiva ou esporádica, né, do valor eficaz ou de pico da tensão instantânea, né, aquilo que eu falei, é o valor de pico, né? E aqui essa determinação tem por objetivo avaliar o incômodo provocado pelo efeito da cintilação luminosa no consumidor, que tem a sua unidade consumidora, pontos de iluminação alimentados em baixa tensão. Tá? Ele é muito voltado a sentimento de desagrado do consumidor, tá? Com essa variação de tensão. Então aqui ele defende essa grandeza, né, severidade de flutuação de tensão de curta duração, severidade de flutuação de tensão de longa duração e o valor de indicador que foi superado em apenas 5% das leituras válidas, aquele que eu acabei de falar. Então ele tem uma fórmula aqui, que o cálculo do PST e do PLT, que é uma distribuição percentual, né? Ele pega, faz essa fórmula aqui utilizando mais ou menos essa mesma fórmula aqui do 95, né? Ele vai pegar o P01, que é o que foi ultrapassado durante, né, 0,1% do tempo, né? O P1, que foi os valores que foi ultrapassado durante 1% do tempo, depois 3% do tempo, depois 10% do tempo, depois 50% do tempo. Bota isso tudo aqui nessa fórmula e tem o PST. Tá? Bom, vai dar tempo aqui que minha bateria está acabando. Certo? Então é o mesmo princípio lá daquele que eu mostrei do 95%. Ele vai pegar aqueles 1008 valores e vai distribuir eles, né, numa variação percentual e vai pegar eles aqui e vai colocar essa ponderação aí para calcular o PST e o PLT. Tá? Ele vai distribuir aqui, né, os valores mais apareceram com mais frequências, e vai pegar aqui o 3% maior, 10% maior, 50% maior. Aí o PLT, a partir do PST, ele faz pega 1 sobre 12, o somatório de igual a 1 até 12 de todos os PSTs elevado ao cubo. Né? O PST representa a severidade do nível associados à flutuação de tensão verificada por um período contínuo de 10 minutos. Da mesma forma
O PLT representa a severidade do nível de cintilação luminosa associados à flutuação de tensão, verificado num período contínuo de 2 horas. Tá? Só faz extrapolar o PST para um período de 2 horas. E os limites, no caso do PST 95%, né? É 1 PU para tensão abaixo de 1 kV, 1,5 até 69 e 2 até 230 kV. Nenhum desses tem, como é que se diz? Tem consequências financeiras para o consumidor, para a distribuidora. Tá? É tudo uma forma de você mensurar e mostrar tanto para a consumidora e para a distribuidora como é que está, e para aqueles outros também, né? Não só distribuidor e consumidor, também, né? Centrais geradoras, o pessoal da ONS, e mostrar como é que o sistema está em relação a esse fenômeno. Tá? Mas claro que você tenta colocar eles dentro do limite. Né? É um indicador para a distribuidora que ela está saindo do limite e tem que voltar. Não tem uma penalidade, não tem uma compensação, mas ela tem que se colocar dentro desses limites aí, tá? De alguma forma. E por fim tem a variação de frequência, né? O sistema de distribuição e as instalações de geração conectadas devem, em condições normais de operação e em regime permanente, operar dentro dos limites de frequência situados em 59,9 e 60,1. Tá? Quando da ocorrência de distúrbio no sistema de distribuição, as instalações de geração devem garantir que a frequência retorne no intervalo de tempo de 30 segundos após a transgressão para a faixa 59,5 a 65%, 60,5%, para permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração. Havendo necessidade de corte de geração ou de carga, para permitir o equilíbrio, a frequência, tá? A frequência não pode exceder 66 Hz ou ser inferior a 56,5, pode permanecer acima de 62 Hz por 30 segundos, né? E acima de 63,5 por 10, pode permanecer abaixo de 58,5 por 10 segundos e abaixo de 57,5 por no máximo 5 segundos. Tá? Esses são os limites. A preocupação aqui os limites de variação de frequência é só valores mesmo de frequência medida. Tá? Isso aí é monitorado, essa frequência do sistema é monitorado pela ONS e em todos os pontos do sistema, pela Coels, pela Enel, tá? Isso é monitorado o tempo todo, a ONS está o tempo todo em cima disso. Na hora que ela sai desses limites, ela começa a atuar, tá? E para tentar voltar aos 60 Hz. Tá? E quando há essas variações para cima ou para baixo, ela tem umas situações de alívio de carga ou de redução de geração. Tá? Às vezes o sistema está com muita geração e pouca carga, tem que tirar a geração. Às vezes está com pouca geração e muita carga, tem que tirar a carga. Porque isso vai afetar a frequência do sistema. E o sistema tem que estar nessa frequência, senão ele perde o sincronismo, né? 60 Hz. Então, isso é uma coisa importante. Não afeta muito o consumidor, o pequeno consumidor, né? Pelo menos ele não é muito envolvido, né? Mas afeta ele no momento que ele entra numa situação de alívio de carga. Né? Tem algum desequilíbrio no sistema, eles olham a frequência e começam a tirar essas grandes quedas de energia que tem quando há um curto-circuito numa grande linha de transmissão. Ele é consequência disso, né? Cai uma linha, o sistema fica desequilibrado e para voltar ao equilíbrio você tem que ter alívio de carga. E você vai tirando um pedaço de carga do sistema, tira o Nordeste, tira a Coels, cada um tem existe um procedimento com a sequência de cargas que devem ser retiradas, né? Quando há alteração de frequência. Já tem todas as cargas, são, como é que se diz, tem lá já são determinadas, tá? Começou a cair, a frequência subiu ou caiu, tira carga tal, e já sabe, vai sair um bloco de carga da Enel, um bloco de carga de outro lugar, todo mundo já tem uma sequência, cada um já sabe o que fazer, né? A ONS só faz acionar, e a Enel aqui vai lá e desliga um disjuntor, desliga uma subestação e tira todo mundo para poder tentar equilibrar o sistema. Se não entrar em equilíbrio, vai aumentando, às vezes sai metade do país nessa brincadeira aí, para tentar se chegar nessa variação de frequência, nesses limites de frequência. Bom,
que mais? Aqui do Prodist. Bom, aqui adiante do Prodist, deixa eu ver aqui que eu não estou vendo meu mouse, vamos ver o que tem. O próximo tema é VTCD, a gente já viu isso, né? VTCD, não tem nada de 95% aqui no VTCD. É aquilo que a gente viu, né? Preencher essa tabela aí, calcular o fator de impacto e ver se ele está dentro ou não dos limites, né? Aqui tem um capítulo sobre instrumentação e metodologia de medição, que é interessante, tá? A gente vai ver quando terminar o parte do, estiver lendo parte do, também da medição de harmônicos, tá? Mas ele explica aqui também como é que é esses registros, os 1008 leituras válidas, tá? Os dias, tem que ser um mês civil, será que ele se deu o término da medição? O mês civil é de 30 dias. Para medições de distorção, harmonização, tensão, flutuação e tensão e VTCD, interrupção, intervalo de medição deve ser expurgado por igual número de leitura vagas, né? Deve ser expurgado por igual número. Se tiver algum problema, né? A ocorrência de se você está medindo distorção, desequilíbrio, flutuação, se teve VTCDs ou interrupções de longa duração, esse intervalo de 10 minutos tem que ser expurgado. Você está medindo lá, aconteceu uma VTCD, vai distorcer e você tira, né? A ocorrência de variação temporária de tensão e de interrupção também deve ser expurgado quando você está falando em regime de tensão e regime permanente. E na medição de VTCD deve ser considerado, deixa eu ver aqui, os seguintes procedimentos. Detecção e caracterização deverão ser realizadas por meio de instrumento de medição que considera como parâmetro uma tensão fixa ou tensão média desligante de acordo com a seguinte expressão, tá? É a tensão de referência, tá? Que ele dá uma relaçãozinha entre a tensão RMS e a tensão, um valor prévio de tensão, tá? É uma relativização do valor de referência, tá? Então aqui nesse capítulo ele vai dar como é que você vai fazer a medição e como é que você vai expurgar as leituras que você vai expurgar por algum tipo de ocorrência no sistema, tá? Bom, extensão permanente. Aqui aquela tabela de amostra, dimensão amostral que a ANEEL tem que fazer para medir variação de tensão, tá? O que mais que temos aqui no Prodist? A parte do banco de dados da ANEEL. Tem também a parte de gestão de reclamações, tá? Como é que ela pode registrar as reclamações dos consumidores sobre nível de tensão. Olha só, vamos ver aqui essa parte de reclamação. O que ela diz aqui? O cara está reclamando de tensão. Quando da reclamação que não possua medição permanente associada à qualidade da tensão, a distribuidora deve observar o item 10.2. O que ele diz o 10.2? Ele deve atender, né? A pessoa reclama, ele tem que atender, tá? Fazer lá, colocar o medidor lá, né? E além disso, ele deve efetuar a inspeção técnica, né? Para avaliar a procedência da reclamação em dia cuja característica da curva de carga é equivalente ao dia em que o problema foi verificado. Até isso ele bota. O cara disse que está com problema. Eu vi o problema na manhã da segunda-feira. A distribuidora tem que ir na mesma manhã da segunda-feira, né? Caso seja comprovado que por inspeção técnica a reclamação é improcedente, ela dá o resultado, tá? Devendo informar sobre o direito de solicitar, ou seja, se ela fizer uma medição, vai lá e faz uma mediçãozinha instantânea, faz uma verificação e vê que o nível de tensão está normal, ela pode dizer para o consumidor que o problema está resolvido ou não existe e dá a opção dele pedir ou não a medição de 168 horas, tá? Mas ele mesmo assim ele pode pedir a medição de 7 dias, tá?
comprovada a procedência, né, e possibilidade de regularização do nível de termos estelar para verificar o nível de intervenção natural dos indicadores de DRP e DRC. Então aqui, bom, não vou ler aqui que tem muita coisa, mas é muito interessante vocês darem uma boa lida nisso aqui, principalmente quem trabalha com... Oi, pode falar. É nível de tensão? Ah, ah, tá. Edição aí. Putz. Cara, entra na Anel, entra na ACE, pelo amor de Deus, não é possível, cara. Essa Coelce mata a gente de vergonha, cara. Pelo amor de Deus. Acho que ela já sabe que vai dar complicação e não vai, porque o GD ela sabe que é problema. Hum, Dessas obrigações, né? Hum, Pelo amor de Deus. Entra, eu vou te dar o WhatsApp da ACE pra tu entrar lá depois. Me lembra lá, pô. Tá, pois eu passo. Me lembra, manda um WhatsApp pra mim que eu te passo, aí tu entra lá e qualquer coisa tu me dá o toque, tá bom? Oi, vai lá, Marcelo. Não, nesse ponto, se você registrar uma reclamação, primeiro quando tem o nome da ACE, a Enel tende a resolver logo, entendeu? Porque o que acontece? Existe lá um sistema, quando você registra lá a reclamação lá no sistema, você vai reclamar no sistema da ANEEL, né? Automaticamente a Coelce vai saber, tá? E a ANEEL vai dar um tempo para a Coelce resolver, aí no Ceará resolveu, por ela mesmo, sem a intervenção da gente, né? Se ela não resolver nesse período, aí a gente intervém, aí a gente dá a ordem para ela fazer, né? Se ela não fizer, pode resultar em fiscalização. Normalmente ela faz. Eu já trabalhei nesse setor de ouvidoria, hoje eu estou na fiscalização. Eu trabalhei na setor de ouvidoria. Era uma forma, muita gente entrava lá na ACE porque era mais rápido de resolver, tá? Mas hoje tem essa história do caminho do entendimento que a Anael dá um tempo para a Coelce tentar resolver por ela mesma, depois é que a gente interfere. Mas normalmente resolve. No caso desse aí que o Ivan tá falando, ela vai, eu acho que mesmo antes da gente se meter mesmo, fazer uma análise mais detalhada do problema, ela vai lá e instala e resolve para não ter complicação. Tá? Então é um caminho que funciona. Eu já trabalhei lá e posso dizer que funciona. A gente bate, chama, no pior dos casos, quando não está resolvendo, a gente chama eles lá, tem uma reunião com eles e dá uma dura lá e eles... Eu nunca vi, raramente a coisa sai do nível da ouvidoria para virar um processo, raramente. Na maioria das vezes, eu vou só dar uma ideia para vocês. Os casos que não são resolvidos rápidos é mais casos que envolvem muito dinheiro, principalmente esses casos de iluminação pública de prefeitura, quando o cara lá da prefeitura vê que a Coelce está cobrando errado, e aí pede devolução de valores dos últimos 10 anos, sei lá, e tem uma quantia, um valor às vezes a partir de R$ 1 milhão ou R$ 500 mil. Aí a Enel tende a protelar. Então esses são os casos que ela protela. Mas um caso técnico, como esse caso aí do Ivan, que é só ir lá e fazer uma medição, isso aí, eu garanto que isso aí é resolvido mais rápido quando entra lá na ANEEL, certo? Então é bom vocês também aprenderem esse caminho lá da ANEEL. Tenta resolver primeiro na Enel, mas se não der, procurem lá, gente. Hum,
É, mas aí tem também a 414, que agora chama 1000, né, que tem lá os prazos. Tem alguns casos, quando é assim, ela tem que instalar, sei lá, umas redes de transmissão trifásica, tem que instalar muita coisa, realmente não existe um limite de tempo específico. Tá? Existe uma forçação de barra da gente, mas a resolução deixa meio aberto, né, o tempo. Mas se não tem essa necessidade de construir linhas, né, novas, existe lá um limite de tempo lá da resolução. Tem até que rever isso, tá? Na aula de planejamento e aqui na aula de qualidade a gente vai ver rapidamente isso. Mas dê uma olhada na resolução 1000, que é outra fonte de informação para vocês. Vocês conhecem, né? Mas é bom dar uma olhada que tem lá esses prazos também. Em alguns casos realmente é problemático, mas aí a gente também atua lá Mas se não tiver no caso aí desse que o Ivan relatou, existe uma regulação específica, tá aí, o módulo 8 dizendo que ela tem que fazer. Então isso aí é fácil. Quando o limite de tempo fica mais aberto, né, não tem assim um limite específico, né, como é um caso desse que você falou, às vezes precisa, aí eu tenho que construir uma rede, tem não sei o que, a regulação tem uma certa morosidade em relação a isso, aí fica mais difícil a gente conseguir que ela atenda. Mas a gente sempre faz uma pressão e às vezes resolve. Né? Normalmente resolve. Ok, pessoal, mais alguma... Vou encerrando por aqui. Mais alguma observação? E aí a gente está fechando essa primeira fase da disciplina, depois a gente vai atacar mais na segunda fase. Vai ter as aulas práticas na segunda fase, que dá meio uma revisada do que a gente já fez, e a parte de harmônicos. Né? E aí a gente vai prosseguindo aí. E a próxima aula, a apresentação dos trabalhos. Ok? Então, vou parar por aqui. E boa noite para vocês. Obrigado aí. Peraí, deixa eu